Abra, por favor, lá em Atos, no capítulo 16. Queria ler um texto que nos traz princípios tremendos para vermos esse poder que Deus tem na restauração da vida de uma família. Em Atos, lá no capítulo 16, a partir do versículo 16, a gente vai ler até o versículo 40. E se tiver alguém perto de você e que não tem a Bíblia, por favor, compartilha com ele ou com ela. Não deixe que essa leitura possa ser feita sozinha por você e ela também não acompanha. Então, por favor, compartilha com ele ou com ela que esteja aí perto de você e por acaso está sem a Bíblia. E se você quiser acompanhar essa mensagem, tem um esboço que está no boletim, você também pode usá-lo para acompanhar esse nosso tempo juntos. Mas diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da cidade, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Texto tremendo, né? Com certeza você já deve ter ouvido alguma pregação nesse texto, você já deve ter estudado esse texto, talvez você já tenha usado em algum tipo de, quem sabe, aconselhamento. Mas eu queria tratar com você sobre alguns assuntos que eu creio que são importantes para a vida da família. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma pontuação bem clara sobre alguns aspectos que nos ajudam a entender um pouco mais esse texto. Em primeiro lugar, aquele espírito de adivinhação naquela mulher não era da parte de Deus. Quando falamos sobre restauração, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida da família, temos que cuidar de onde estamos ouvindo. Qual é a fonte? O que é que realmente estamos ouvindo? De onde parte essa informação, esse ensino, esse princípio compartilhado?
Aquela mulher, apesar de estar falando sobre Deus, não falava da parte de Deus. Não era uma pessoa enviada por Deus. Aquela mulher não falava por si, não falava por esperança divina, inspiração divina, mas era um espírito maligno que se manifestava a fim de fazer adivinhação, para trazer lucro aos seus senhores. Segunda situação que nós podemos ver nesse texto, que é importante nesse processo de restauração familiar, é que a insistência daquele espírito em seguir os apóstolos era simplesmente para causar perturbação e tumulto. O objetivo não era revelar quem eles eram, mas desviar a atenção das pessoas a fim de que não ouvissem a mensagem do Evangelho. Quantas vezes nós nos limitamos ao bom, achando que aquilo vai ser o melhor para as nossas vidas, quando nos enganamos, sabendo que sem Deus aquele bom nunca será o melhor. Por isso que Deus fala que quando nós estamos fazendo a sua vontade e não nos conformando com este século, nós poderemos provar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E isso é importante mantermos em mente quando vivemos um processo tão necessário de restauração na vida das nossas famílias. Terceiro lugar, uma coisa que precisamos olhar para esse texto antes de caminharmos um pouco mais, é ver a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus faz diferente. E isso é importante, porque quer seja no palácio ou na prisão, quer seja na vitória, quer seja na luta, na miséria ou na bonança, o crente fiel, ele louva a Deus, ele busca em Deus, ele se posiciona de uma forma diferente, ele trata de uma forma diferente. Temos grandes ensinamentos também nesse texto quanto à família. E fazendo o estudo, preparando esse texto, essa mensagem, eu estava lendo um dos teólogos, preparando essa mensagem, e tinha lá uma citação que eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês, chamou muito a minha atenção, que dizia assim: família é ter pessoas para amar, família é ter pessoas para cuidar, família é ter pessoas para proteger, família é ter pessoas para perdoar. Família é ter pessoas ao nosso lado para superar as crises. Família é ter pessoas ao nosso lado para rir e chorar. Família é ter pessoas ao nosso lado para comemorar as vitórias. A família é muito importante. E na atualidade nós estamos sendo atacados de uma forma direta pelo inimigo. Ele busca desestruturar, ele busca minar, ele busca, em última instância, destruir a família. Por isso, antes de continuarmos esse momento, eu gostaria que pudéssemos orar por nossas famílias. Talvez você esteja aí sentado e você sabe e entende o dilema no qual você está vivendo hoje. Talvez seja o seu marido que está passando por uma dificuldade, talvez houve um adultério. Talvez seja a sua esposa que está passando por um processo de depressão, uma enfermidade. Talvez sejam os filhos que estão rebeldes, talvez envolvidos em tantas coisas. Talvez sejam os seus pais que ainda não conheceram a Cristo como Salvador pessoal deles e estão tomando decisões que não refletem Cristo. Talvez a destruição tenha chegado à tua casa. E hoje à noite, quando paramos para falar sobre restauração, é tão importante que comecemos orando. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Se você tiver condições, você podia se colocar de joelhos nesse momento para intercedermos por nossas famílias? Por favor. Aí onde você está, se coloque de joelhos. E ore ao Senhor. Interceda pela vida do seu marido, da sua esposa. Interceda pela vida dos seus filhos, dos seus pais. Talvez seja outros familiares que estão precisando tanto desse momento de intercessão. As lutas que têm marcado a tua vida, coloque-os agora diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo porque Ele venceu. A palavra do Senhor nos ensina que nós caminhamos em triunfo.
Coloque diante do Senhor a sua família nesse momento. Abra o seu coração. Interceda. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença esta noite, clamando ao Senhor. Vem, Pai, e faz um milagre de restauração na vida da minha família. Pai, Tu conheces a todos esses que aqui estão, na sua intimidade. Ó Deus, as suas limitações Tu conheces. Ó Deus, talvez, ó Deus, eles precisem neste momento sentir a Tua presença de uma forma até tangível. Então, Pai, clamamos. Faze, Senhor, uma obra muito especial na vida de cada família aqui representada. E, Senhor, se existe necessidade de salvação, se existe necessidade de cura, se existe necessidade de libertação, se existe a necessidade do perdão, família é isso, Pai. Ajuda-nos a termos essa percepção. E em nome de Jesus, Pai, faze, ó Deus, a Tua vontade na vida das nossas famílias. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha os versículos de 30 a 32. E diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Esses 3 versículos, eles trazem alguns ensinamentos importantes aqui para a gente hoje. Primeiro, que Paulo e Silas, eles pregaram a palavra de Deus não apenas ao carcereiro, mas aos da família do carcereiro, a todos aqueles de sua casa. Todos os familiares estavam ali com o carcereiro. Todos eles foram batizados. Interessante é que para que isso pudesse ser possível, eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Não era costume entre os apóstolos o batizar alguém que não cresce ou não tivesse aceitado a Cristo. Existe um entendimento equivocado em nossas mentes de que quando o Senhor falou: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, que a minha simples aceitação por Cristo em minha vida faria com que todos da minha casa participassem dessa salvação. E isso não é verdade. Olha em Atos, no capítulo 8, volta algumas páginas. Atos capítulo 8, versículos 36 e 37. Olha qual era a postura dos apóstolos, né? Qual era o costume deles. Atos 8, 36 e 37, que diz: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, era claro o entendimento de que naquele momento não só o carcereiro, mas todos os da sua casa ouviram do Evangelho. Não só ouviram, mas eles tomaram a decisão por Cristo. Por isso foram batizados. Interessante é que eles ainda terminam falando que não apenas o carcereiro, mas todos os seus manifestaram alegria naquele momento por terem crido em Deus. Ou seja, há uma necessidade clara da apresentação de Cristo aos nossos familiares. Esse texto nos ajuda a entender, e a gente pode concluir através desse texto, de que o convite ao carcereiro para que ele aceitasse Jesus foi também algo estendido aos seus, e que se eles também ouvissem de Cristo e o aceitassem, poderiam ali naquele momento ser salvos, porque eles tinham que ouvir a palavra, eles tinham que crer, e aí sim seriam batizados. Porque a doutrina bíblica de que cada um será julgado segundo as suas obras é reforçada também nesse texto. Olha o que diz, só ouça, anote aí, depois você pode procurar. Mateus 16, 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, a salvação ela é individual. E é necessário que haja sim um comprometimento de cada pessoa com Cristo, aceitando em seu coração, para que haja novidade de vida.
Quantas vezes nesse processo de restauração familiar, nós buscamos em livros de autoajuda, buscamos em psicólogos, e não se engane, eu não tenho problema com psicólogos, eu sou casado com uma, mas o que eu estou querendo dizer é que a resposta final e verdadeira é o Senhor Jesus Cristo, não existe nenhum outro. E interessante que o carcereiro, ele fez a ponte entre Paulo e Silas e a sua família. Ele não só entendeu, porque lembra, ele veio trêmulo ainda, se prostrou diante de Paulo e Silas. Ele entendeu quem aqueles homens estavam ali representando. E naquele momento ele disse para os dois: venham, vamos na minha casa. Na minha casa. Era costume, muitas vezes, as casas ou as famílias dos carcereiros serem próximas ou no mesmo edifício da carceragem, da prisão. E ali foi um passo que o carcereiro tomou, vendo a importância da decisão que ele tinha tomado e agora a importância também dos seus fazerem esse mesmo tipo de decisão. Essa é uma promessa de Deus, mas não era uma promessa só para o carcereiro, era também uma promessa para alcançar a sua família. E é claro que toda promessa implica em cada uma das partes cumprir a sua parte. E quais eram aqui? Da parte de Deus temos a promessa: e serás salvo tu e a tua casa. E da nossa parte temos o compromisso, crer no Senhor Jesus Cristo. De acordo com esse texto, a salvação da minha família está intimamente ligada à minha salvação. Isto não quer dizer que se eu crer em Jesus, isto vai conferir direitos hereditários de salvação à minha esposa, aos meus filhos, ou ao meu marido e aos meus filhos, ou aos meus pais. Não, Deus só tem filhos, lembra? Não tem netos. A salvação ela é individual. Mas o que o carcereiro fez foi levar Jesus para casa. E na sua vida houve mudança. E ele disse: eu quero isso para a vida da minha família. E é isso que muitas vezes precisamos. Estamos em luta. Estamos vivendo um processo de desestruturação da casa. E mesmo assim, quantas vezes nós rejeitamos o trazer Jesus e o apresentar Jesus? Quantas vezes não compartilhamos e abrimos a palavra do Senhor e falamos aos da nossa família? E muitas vezes passando pela meia-noite. Você lembra aqui Paulo e Silas? Injustamente espancados porque não teve processo formal. Foram espancados, açoitados, lançados na prisão. Foi dito pelos magistrados ao carcereiro: cuidem bem do caboclo. Cuidou tão bem que prendeu os pés ao tronco. Agora imagina a situação dos dois, em dor, entendendo ali aquele momento de luta, e mesmo assim, com uma atitude tão diferente de adoração, ao ponto de causar um impacto em todos aqueles que estavam ali presentes. Existe uma ação, meus queridos, demoníaca, nos dias de hoje, para destruir a família. Em todas as camadas da sociedade, Satanás está trabalhando para desestruturar. Eu li um autor que ele estava falando de uma reunião de líderes, de pastores, e esses pastores estavam compartilhando das maiores lutas que eles enfrentam, determinando onde estava sendo o maior ataque do inimigo para com as famílias. E ele disse que em primeiro lugar estão as finanças. Eles têm de uma forma direta o inimigo e os seus anjos atacado nas finanças, nos filhos, na saúde, no casamento, na harmonia no lar. São as 5 áreas mais atacadas pelo inimigo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se existir famílias fortes, também existirá uma igreja forte, também existirá uma sociedade forte, e a igreja pisará a cabeça de Satanás. E esse é o milagre, e essa é a força que nós temos em Cristo para a restauração da família, o entendimento de que Cristo dará a vitória. A meia-noite chegou na tua casa? Você tem enfrentado uma meia-noite? Talvez esse seja o momento que você está vivendo. O casamento está em ruínas, filhos rebeldes, talvez envolvidos com drogas, marido vivendo de uma forma que você entende que não deve viver, talvez esposa vivendo de uma forma que você entende que não deve viver, talvez filhos olhando para os pais e dizendo: não há harmonia no nosso lar, é uma briga, é uma luta.
nós cantamos, eu acho muito legal, porque o salmista, lá no Salmo 30, no versículo 5, a parte B, diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Essa é a bênção. Essa é a bênção de saber que hoje você está aqui vivendo uma meia-noite, mas que essa meia-noite pode findar hoje, entendendo que saindo daqui você pode ter o processo de restauração iniciado na sua vida. Eu li um texto interessante, eu não lembro quem era o autor, mas disse o seguinte, citação muito joia: a nossa família é o motivo de alegria no céu. Não é legal essa afirmação? E Jesus é o motivo da alegria da nossa família aqui na terra. Eu creio nisso. Eu creio porque a edificação de um lar não acontece apenas na cerimônia de casamento, ou quando mudamos para uma casa nova, ou em datas especiais. Tudo isso até coopera, mas não é por aí. Muitas vezes levamos tempo construindo nossas famílias, e por um momento, parece que tudo desmorona diante dos nossos olhos. E nós somos achatados pelo inimigo. O cuidado é que a edificação da família é algo que precisamos fazer a vida toda. Precisamos reedificar em todo momento. Caiu um tijolo, coloca de volta. Caiu um pedacinho do concreto, faz de novo. Saiu do prumo, apruma. Todo dia há um processo. Salmo 127, no versículo 1, diz ali na primeira parte dele: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Não são livros de autoajuda, não são terapeutas, não são conselheiros, mas Jesus que vai criar o processo de restauração na tua casa. Por isso devemos entender que muitas coisas construídas por nós mesmos são vulneráveis, são instáveis, mas o que é edificado por Jesus, por Deus, jamais se abalará. Olha o que diz o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, com 2 versículos, de que a sabedoria é a coisa principal na construção de uma família saudável, ou na reestruturação dela. Olha Mateus 7, 24, que vai aparecer no telão, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, Provérbios 14, 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria, ela está envolvida no processo de edificação ou reedificação do nosso lar. Eu não sei o que é que você tem vivido hoje, mas construir uma casa é algo que dá muito trabalho. Não sei quantos de vocês já tiveram que construir uma casa. Dá trabalho, não dá? Alguns de vocês já construíram. Eu nunca construí, mas eu já reformei. E Senhor do céu, o que é isso? É horrível. E se você mora na casa, como foi a nossa situação durante a reforma, já sabe, pior ainda. Mas sabe qual é a esperança? É de que durante o tempo da restauração parece que é uma bagunça, né? Mas depois que tudo termina, fica tudo novinho, tudo organizado. E esse é o processo. Parece que é tão difícil, é tão confuso para a gente viver essa restauração, essa reedificação agora. Mas entendendo que esse momento de luta que estamos vivendo, essa nossa meia-noite, ela findará. Amanhã virá. E sabe o que acontece? Tudo vai estar limpo e organizado. Eu olhava para Cássia e eu dizia assim: amor, esse negócio não vai rolar. Principalmente quando lixaram o gesso. Tinha pó em todo lugar da casa. Eu dizia: amor, não vamos conseguir. Mas uma manhã chegou e a casa estava limpa, aleluia. Mas a fé, meus queridos, é a base de miséria. Jesus esteve nesse processo, Deus esteve nesse processo. Por isso que ali com Moisés, ele institui as leis que protegem crianças, idosos, mulheres, porque o desejo dele era sempre de cuidar, de restaurar, de tratar a vida do homem. Por isso que Jesus ratifica isso, por isso que os apóstolos ensinam isso. E é por isso que hoje nós entendemos e vivemos isso, de que há poder na palavra de Deus para restaurar a nossa vida e a vida da nossa família. Irmãos, se isso não fosse verdadeiro, eu não estaria aqui, porque o processo de restauração começou lá na minha casa. Lá na minha casa, quando o Senhor encontrou meu pai e a minha mãe, e começou um processo de transformação. Quando o Senhor me encontrou, e começou o processo de transformação na minha vida.
Mas para que Jesus possa encontrar lugar para a realização do milagre da restauração, é necessário, no entanto, que o homem aceite o seu convite. E o convite é claro. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto, que está aí na tela, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes, queridos, procuramos em tantos lugares, quantas vezes damos tiro para tudo que é lugar, e a resposta está aqui, no manual, a Bíblia, o poder de Deus para a salvação daquele que crê e para a restauração daquele que entrega. Por isso que ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o próprio Jesus, diz: vos aliviarei. O primeiro passo não é se conformar com a situação, mas sim reagir. É não se conformar com a derrota, mas reagir. Eu creio que se você está aqui, se você orou por sua família lá no início dessa mensagem, eu creio que você está aqui com o desejo de que Deus faça uma restauração na tua família. William Booth, que ele é o fundador do Exército da Salvação, muitos de vocês já ouviram falar no Exército da Salvação. Ele estava pregando um dia e alguém chegou para ele e disse assim: mas parece que eu já tentei de tudo, o que eu faço? Não sei mais para onde ir, o que fazer para com a minha família. E ele responde assim: experimente chorar. Experimente chorar. E ele, na citação, continua dizendo o seguinte: muitas vezes queremos que outro chore por nós. Não podemos transferir o choro, ele é nosso. Queremos que outros tenham atitudes por nós. Não é o pastor da igreja, mas você, pai e mãe, você, filho e filha, que precisam chorar. Talvez chorar pelos seus pais, pelos seus filhos. Pais, chorem por seus filhos, derramem lágrimas. Filhos, chorem pelos seus pais, derramem lágrimas. A lágrima, ou as lágrimas, são uma forma de oração, diz ele. A palavra diz que o Senhor recolhe nossas lágrimas em seus odres. Ele não recolhe outras coisas, mas as nossas lágrimas são guardadas no céu. Há um poder tremendo nas lágrimas. Como é que está a tua vida hoje? Porque tudo que nós vimos começa no carcereiro. E o processo de restauração na tua família começa, sabe aonde? Com você. E talvez você esteja aqui, e você lá no início orou por sua família, e temos que orar. Mas será que não está na hora de você orar por sua vida? De você talvez hoje à noite dizer como o carcereiro: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E você ouvir da própria palavra do Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que invocar será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Começa uma nova estrada, começa um novo momento. Chega de tantas lutas, de buscar em tantos lugares e voltar em fracassos. A restauração da família começa por você, filho que está aqui. Você, pai que está aqui. Você, filha que está aqui. Você, mãe que está aqui. Você, avô, avó, neto, neta, começa por você. Eu queria finalizar esse tempo fazendo 4 perguntas para nossa reflexão. Eu queria que você pudesse pensar comigo. A primeira pergunta é: o que eu posso fazer hoje para trazer alegria à minha família? Eu creio que a gente sai agora do assunto família, mas a gente olha agora para o assunto família eu. Você. O que é que você pode fazer hoje para trazer alegria para a sua família?
Dá para pensar um pouco? O que eu posso fazer hoje para ser canal de bênção dentro do meu lar? Você já parou para pensar? Será que todo o dinheiro que você está trazendo tem sido o canal? Será que todo o conhecimento com todos os seus diplomas tem sido o canal? Será que todas as posses que você tem hoje tem sido o canal? Será que a soberba e o orgulho que você tem em sua vida hoje tem sido o canal? Ou será que hoje à noite precisa-se de algo diferente na tua vida? Para você dizer, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para a minha família. Onde posso melhorar como pessoa para ser melhor para a minha família. Tem alguém sofrendo dentro da minha casa? Como posso ajudar? Você já parou para pensar sobre essas perguntas? Elas estão no esboço da tua mensagem, você pode olhar lá agora e eu espero que olhe. Assim como você pode levar para casa e dizer assim, o que é que eu preciso fazer? Eu não quero que você mostre para a sua esposa, nem você mostre para o seu esposo, nem para o seu filho, nem para a sua filha. Eu quero que você faça essa pergunta a você mesmo. Porque fazendo a mim mesmo, eu pude reconhecer algumas áreas que precisavam de reestruturação na minha vida. E lembre-se, o que é que Paulo e Silas, o que é que eles dizem? Creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. Na Nova Versão Internacional, que é a versão que nós usamos na nossa igreja, em Josué 24:15, na última parte, ele traz uma afirmação que você vê em caneca, em cartazes, em camisetas, em adesivos de carro, geladeira, enfim. Mas que é tão poderoso, que diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que é que você precisa fazer hoje? Porque tudo o que você é hoje precisa ser colocado diante do Senhor. E deixa eu te contar uma história. Se você veio para a igreja para se sentir legal, você veio para o lugar errado. Você veio para a igreja para ser incomodado, para ser cutucado, para ser mexido, para ser transformado. E o meu desafio para você hoje à noite é: o que é que isso tem a ver contigo? E o que é que você vai fazer a respeito? Deus tem algo com você aqui hoje. Deus tem algo que Ele quer fazer na tua família hoje, começando por você. Será que não está na hora, gente, de dizer, chega, basta, eu quero que comece em mim. Eu quero que comece em mim. Queria orar com você. Essa oração agora não é por sua família, é por você. Gostaria que aí onde você estiver, baixe a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria que você orasse. Porque não são simplesmente as palavras, mas será a atitude com a qual nós encaramos esse momento agora que realmente fará a diferença. Mais uma vez, eu não sei como você chegou aqui, mas você sabe, Deus sabe, e Ele tem interesse em restaurar a tua casa, para que você possa dizer, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus Pai, Tu conheces, ó Deus, a nossa vida. Tu conheces, Pai, as nossas limitações. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração como ninguém, porque Tu és o nosso Criador. E Pai, nós chegamos na Tua presença hoje à noite e Te adoramos por quem Tu és, não pelo que Tu podes fazer, porque sabemos que Tu és onipotente, Tu tens todo o poder para fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo que Te adoramos, ó Deus, pela maravilha que é o reconhecer que somos Teus filhos, pela maravilha de saber que Cristo morreu por nós,
Cristo pagou a minha dívida, a sua dívida. Aleluia, e nós damos glórias a Deus por isso, Pai. Ao entendermos isso, ó Senhor, já é tudo para a gente. Mas Pai, de uma forma humilde na Tua presença, clamamos pela restauração da nossa família, mas Pai, clamamos para que comece conosco, comigo, com cada um aqui. Tu sabes, ó Deus, o que precisa ser mudado, transformado. Tu sabes, ó Deus, o que tem impedido esse processo. Por isso, Senhor, clamamos que as pessoas aqui possam, ó Deus, deixar o Espírito Santo falar e mexer, e incomodar, e mover ao ponto de transformar a situação na qual nós estamos, para que possamos sim ser um canal de bênção para as nossas famílias, para que possamos sim abençoar as nossas famílias, para que possamos sim ser melhores para as nossas famílias, porque estamos sendo melhores para Deus, à semelhança de Cristo. Então, Pai, já experimentamos talvez em tantos lugares. Hoje ajuda-nos a experimentarmos, ó Deus, naquilo que é o manual, naquilo que é a saída certa, naquilo que é a esperança das nossas vidas, a Tua palavra, que nos promete isso, de que a meia-noite ela finda e amanhã vem com a alegria, a solução, a restauração de Deus para as nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Pai.